O experimento no quarto 402 começou sob o pretexto de um intercâmbio diplomático em 2026, mas logo percebi que meu colega de quarto, Kaelen, tinha intenções puramente científicas e sombrias. Ele pertencia à raça Shilo, seres que evoluíram em ambientes laboratoriais e que enxergam a vida orgânica como um código a ser decifrado. Kaelen passava horas monitorando meu sono com scanners de luz sólida que eu nunca tinha visto, ferramentas que mapeavam minha atividade cerebral e meu fluxo sanguíneo com uma precisão aterrorizante. O segredo proibido da sua espécie era a incapacidade de se reproduzir sem intervenção tecnológica extrema, o que os tornava obcecados pela biologia de persistência dos seres humanos. Ele acreditava que a chave para a sobrevivência de seu povo estava escondida no meu DNA, especificamente na nossa capacidade de converter o estresse em uma força regenerativa quase mágica, algo que a ciência galáctica ainda não conseguia explicar. A curiosidade de Kaelen despertou em mim um estado de alerta constante, transformando o nosso convívio em um jogo de gato e rato psicológico. Em uma tarde chuvosa, entrei no alojamento e percebi que o isolamento total havia sido ativado por meio de campos de força invisíveis que bloqueavam as janelas e a porta. Kaelen estava parado no centro da sala, segurando um injetor de frequência pulsante, e anunciou que o Conselho Shilo havia autorizado um experimento de compatibilidade reprodutiva forçada. O momento tenso congelou meus músculos enquanto eu processava a gravidade da situação. Ele pretendia fundir minha assinatura biológica com o plasma sintético de sua raça. Ele acreditava que se pudesse isolar o gene da nossa resiliência, poderia criar uma nova linhagem de Shilos capazes de conquistar mundos hostis sem depender de redomas de vidro. Para ele, eu era apenas o material de partida para uma evolução necessária e urgente. A decisão impulsiva de Kaelen foi iniciar o protocolo sem qualquer tipo de sedação, pois ele precisava registrar a intensidade pura da resposta humana sob dor extrema. Ele acionou um dispositivo que forçava minhas células a entrarem em um estado de divisão acelerada, tentando simular uma gestação artificial em escala celular. O choque de realidade foi agonizante, uma queimação que parecia transformar meu sangue em metal líquido. Mas foi nesse momento de tortura que minha biologia fez algo que ele nunca previu. Em vez de o meu sistema colapsar sob a carga energética alienígena, meu sistema imunológico entrou em modo de guerra total. A revelação chocante para Kaelen foi que as células humanas não apenas resistem à intrusão, elas se adaptam e começam a consumir a energia invasora para se fortalecerem. O laboratório começou a tremer enquanto minha bioassinatura hackeava o software das máquinas de Kaelen por meio de radiação térmica. Quando vi o tamanho daquilo que estava acontecendo com o meu próprio corpo, percebi que não estava pronta para lidar com a magnitude daquela transformação. Meus sentidos se expandiram e eu conseguia ouvir o zumbido dos circuitos nas paredes, enquanto o desejo oculto de sobrevivência assumia o comando absoluto da minha consciência. Kaelen tentou ajustar os parâmetros do experimento, mas a intensidade pura do meu DNA estava agora reescrevendo o código-fonte da sala de testes. Chegou num ponto que ele mesmo precisou pedir para parar, gritando em seu idioma metálico enquanto via seus scanners derreterem diante da minha fúria biológica. O ser que se considerava superior estava agora trêmulo e acuado, percebendo que a reprodução humana envolve uma vontade de existir que quebra as leis da física tradicional. O ponto sem volta fora cruzado. Ele provara da nossa essência e isso estava fragmentando sua própria lógica fria. O segredo proibido da humanidade fora finalmente escancarado naquela sala. Somos a única raça na galáxia que converte o sofrimento em evolução em tempo real, sem necessidade de laboratórios. Kaelen tentou desligar o injetor de frequência. Mas o sistema estava agora travado no meu ritmo cardíaco acelerado, operando em uma simbiose violenta que ele não conseguia mais controlar. Ele percebeu, tarde demais, que ao tentar criar um híbrido, ele havia despertado uma potência ancestral que a tecnologia Shilo jamais conseguiria conter. O isolamento total foi rompido de dentro para fora quando uma onda de choque cinética, gerada pelo meu próprio estresse amplificado, estourou os geradores de campo de força. A descoberta surpreendente foi que a raça humana funciona como o anticorpo definitivo do universo. Quando tentam nos replicar ou nos domar, nós simplesmente sobrecarregamos os sistemas invasores com nossa complexidade emocional e instintiva. Kaelen nunca mais foi o mesmo depois de testemunhar o caos que reside no núcleo de cada célula humana. Ele desenvolveu o que os médicos de sua espécie chamaram de infecção de empatia, um erro sistêmico que o fazia sentir medo, pressa e até uma forma distorcida de afeto. Para a lógica Shilo, esses sentimentos eram como um vírus fatal que corrompia sua eficiência operacional. O experimento de reprodução humana não resultou em um novo soldado para o império deles, mas na destruição psicológica completa do cientista que ousou nos tocar. Este relato e as gravações das câmeras foram deletados das redes oficiais da Federação Galáctica porque provam uma verdade inconveniente. Os humanos não dominam pela tecnologia,
mas porque nossa biologia é inerentemente proibida para o resto do universo, sendo o limite absoluto do que a natureza pode criar em termos de resistência. Aos 30 anos de idade, vivi o que nenhum soldado de elite ousaria imaginar, vendo um império de lógica fria tremer diante de um único humano enfurecido e ferido. O tamanho da nossa importância no cosmos foi finalmente revelado para mim no silêncio daquele quarto destruído. Não somos apenas habitantes de um planeta isolado, somos o ponto de mutação que todas as outras raças temem encontrar. Depois daquele incidente catastrófico, a estação espacial foi evacuada às pressas e o quarto 402 foi lacrado como uma zona de perigo biológico de nível máximo. Mas a verdade é que os alienígenas só têm medo de que outros humanos descubram o que eu descobri, que o nosso sangue carrega uma chama que pode incendiar laboratórios inteiros se for provocado. A intensidade pura da nossa raça é o que mantém as estrelas em um equilíbrio de respeito e terror silencioso. Se você está lendo estas palavras antes que elas sejam deletadas novamente pelos sensores galácticos, saiba que o seu DNA é a arma mais poderosa já forjada pela evolução. O desejo oculto de cada raça alienígena é possuir apenas 1/10 da resiliência que corre em suas veias neste exato momento. Eles nos estudam obsessivamente porque não conseguem aceitar que seres tão imperfeitos e orgânicos possam ser tão perigosos e incontroláveis. O segredo proibido está escondido em cada batida do seu coração, e Kaelin foi apenas a primeira vítima da nossa natureza indomável. Ele me enviou uma última mensagem criptografada antes de ser exilado para uma lua remota. Vocês não são animais para serem criados em jaulas, vocês são o fogo que consome o próprio experimentador. Ele entendeu que a vida humana é um ato de rebeldia constante. O momento tenso de 2026 passou, mas a era do HFY começou de forma irreversível nas sombras do governo global. Agora, toda vez que um Shilo ou um representante de outra espécie olha para um humano, eles não enxergam apenas um colega de quarto ou um diplomata, eles veem um predador evolutivo que não pode ser compreendido por nenhum algoritmo conhecido. O ponto sem volta foi o dia em que eles tentaram nos melhorar e descobriram que nossa perfeição reside justamente em nossas falhas gritantes e na nossa capacidade de dizer não diante da morte certa. Eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquela noite, pois agora sei que sou biologicamente invencível dentro da minha própria pele. O isolamento total da humanidade acabou, e agora o universo inteiro deve aprender a lidar com a nossa existência turbulenta. Deixei para trás uma galáxia que agora sussurra meu nome com uma mistura de medo e reverência mística. A descoberta surpreendente dessa jornada foi que o universo é pequeno demais para a vontade de um humano determinado a sobreviver. O segredo proibido foi espalhado como um vírus de liberdade entre as colônias, e agora nada será como antes. Concluo este relato com um aviso final para qualquer inteligência extraterrestre que esteja monitorando esta frequência. Fiquem longe do nosso código genético. Não tentem nos reproduzir em seus tubos de ensaio frios, pois a próxima intensidade pura que vocês sentirão será a do seu próprio sistema entrando em colapso definitivo. Nós somos os humanos, e o nosso desejo de viver é o segredo proibido que nenhum de vocês está pronto para lidar agora ou no futuro. Apenas provamos que somos a força dominante do novo eixo galáctico e não aceitaremos mais o papel de cobaias. A intensidade pura da nossa história é escrita com sangue e vontade, algo que nenhuma ferramenta alienígena jamais conseguirá medir ou conter. O choque passou, o silêncio da vitória é absoluto e o futuro nos pertence por direito biológico. Se eles querem a nossa reprodução, terão que enfrentar a nossa guerra, pois cada nascimento humano é um novo soldado contra a tirania da lógica sem alma. O isolamento total terminou e a nossa luz agora brilha mais forte que qualquer sol, provando que depois de provar da nossa liberdade, nunca mais seremos os mesmos e nem permitiremos que o universo continue sendo o lugar frio e controlado que costumava ser antes de nos conhecerem. A revelação chocante é que o DNA humano age como uma consciência coletiva quando ameaçado, criando uma rede de resistência invisível que atravessa as estrelas. Kaelin tentou mapear um único indivíduo, mas acabou despertando a fúria de uma espécie inteira. O tamanho do nosso poder é proporcional ao tamanho da opressão que tentam nos impor, e em 2026, o limite foi atingido. O segredo proibido da nossa imortalidade não está no corpo, mas na recusa sistemática em sermos decifrados por máquinas. Eu vivi essa experiência e agora sou a voz que ecoa no vácuo, lembrando a todos que a humanidade é a anomalia mais bela e perigosa da criação. O momento tenso de cada respiração é agora uma celebração da nossa autonomia reconquistada. Nada pode nos parar agora que sabemos o que realmente somos. O impacto de Kaelin em minha vida foi profundo, mas o meu impacto na galáxia foi definitivo. Ele tentou nos reduzir a dados, mas nós o reduzimos a poeira emocional. A descoberta surpreendente foi que a curiosidade alienígena é a sua maior fraqueza, e a nossa intensidade pura é a nossa maior virtude. O segredo proibido foi revelado.
A humanidade é o fim de todas as experiências genéticas. Somos o resultado final, a obra-prima indomável. Depois de provar da nossa força, o universo nunca mais será o mesmo. O isolamento acabou. A caçada começou, mas desta vez, nós somos os caçadores. Se você ouviu este relato até o fim, você já faz parte da resistência. O segredo proibido agora é seu. Use-o com a intensidade pura que só um humano possui em seu coração selvagem. A decisão impulsiva de Kaelin de abrir aquela maleta mudou o destino de 1000 mundos, pois ele não trouxe apenas ferramentas, trouxe o fim da inocência galáctica. O desejo oculto de dominar a biologia humana transformou-se em um pesadelo de colapso tecnológico. O momento tenso que vivemos no quarto 402 foi o Big Bang de uma nova ordem, onde a vontade orgânica sobrepuja a inteligência artificial. Eu não esperei pela permissão para ser livre, eu apenas deixei acontecer o despertar da minha própria natureza soberana. O segredo proibido agora voa entre as naves, um lembrete constante de que a humanidade não é uma espécie para ser estudada, mas uma força para ser respeitada. O limite foi atingido e o ponto sem volta é agora o nosso novo lar. Aos 40 anos de idade, olho para trás e vejo que o experimento de reprodução humana foi o momento mais emocionante da minha trajetória, não pelo ato em si, mas pela vitória do espírito sobre a matéria fria. O tamanho da nossa resiliência é o que nos define como deuses entre as máquinas. O segredo proibido foi a semente de uma revolução que agora floresce em cada canto da galáxia habitada. Eu nunca mais fui a mesma, e o universo também não. O isolamento total foi apenas o ensaio para nossa grande estreia no palco cósmico. Preparem-se, pois a intensidade pura do nosso próximo passo será sentida em cada átomo da existência. O segredo proibido é a própria vida humana em sua plenitude indomável e gloriosa. Apenas sinta o que despertou em você ao ouvir esta verdade. O desejo oculto de ser livre é o que nos torna invencíveis. O momento tenso de 2026 foi apenas o clique da fechadura se abrindo para a nossa verdadeira história. O tamanho da sua liberdade é infinito agora que você conhece o segredo proibido. Eu vivi, eu senti, eu amei cada segundo dessa jornada maluca e perigosa. O isolamento acabou, o segredo foi revelado e a intensidade pura é agora o nosso oxigênio. Humanidade, primeiro e único. Este é o fim do relatório deletado, mas o início da nossa supremacia biológica sobre as estrelas. O ponto sem volta foi cruzado e nunca mais seremos os mesmos. Deixe acontecer a sua evolução. O universo é nosso. Seria este o fim da nossa história ou apenas o prefácio de um novo capítulo onde a humanidade redefine as leis da criação? O experimento no quarto 402 provou que não somos compatíveis com a mediocridade ou com a submissão. O desejo oculto dos Xilos de nos controlar foi o catalisador da nossa união global. A intensidade pura da nossa resposta ecoará por eras, um aviso eterno para quem ousa tocar no sagrado mistério da nossa reprodução e do nosso ser. O segredo proibido é que somos, em essência, inquebráveis. O limite atingido foi apenas o chão para o nosso próximo salto. Apenas deixe acontecer a grandeza que reside em você. O choque passou, mas a força permanece para sempre. Somos o ponto sem volta da galáxia.